Bom dia, gente, mulheres incríveis. E nós hoje temos, tem aqui na tela já duas mulheres incríveis, a Eli e a Magna. E você que está chegando vai formar com a gente esse grupo de mulheres incríveis. Bom dia, Magda, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Bom dia, Eli, querida, tudo bem por aí? Bom dia, são três mulheres incríveis, então, né? Somos um trio. Graças a Deus, porque é o Senhor que nos faz. A sua também é uma mulher muito incrível. Nós vamos conhecendo devagar. Bom dia a todos. Você está no Mulheres Incríveis e nós estamos aqui conversando sobre mulheres incríveis da Bíblia e no final nós postamos uma mulher incrível da nossa atualidade. Mulheres simples como eu e você, mas que são extraordinárias no seu propósito e na forma que ocupam o seu dia, construindo uma geração melhor, construindo um mundo melhor. Eu gostaria de chamar sua atenção para um versículo do livro de Salmos 116, versículo 1 e 2, que fala muito do nosso tema hoje, fala muito da história da nossa convidada especial. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Vamos orar, então? Bondoso Deus, nós te agradecemos a tua graça, a tua bondade sempre derramada sobre nós. E nós pedimos a tua direção. Fala através da Magda, fala através da tua amada, abençoa todos que estão nos acompanhando nesta manhã e aquelas amigas, aquelas amadas que estarão acessando esse vídeo em outras ocasiões, que a tua bênção se estenda sobre todas, que todas vivam esse sobrenatural da intimidade com o Deus que ouve a nossa súplica e alegra o nosso coração. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por que a gente colocou, né, esse título, Mulheres Incríveis? Nós só podemos ser incríveis, ou só podemos fazer qualquer coisa, ou ser alguma coisa, por causa da presença de Jesus em nós. Como Jesus é incrível, nós podemos ser mulheres incríveis, porque Ele habita dentro de nós. Então, pense nisso. E acompanhe agora a nossa amiga querida, Magna, que vai trazer uma mulher que eu amo muito, né, Magna? Fica à vontade, viu? A gente está por aqui. Amém. Bom dia para todo mundo, graça e paz. Bom, eu sou casada há 21 anos, tenho um filho de 8 anos, o Samuel, e assim, depois que nós nos casamos, depois de 2 anos, mais ou menos, a gente decidiu engravidar, né? Vamos engravidar, vamos ter um filho. Só que as coisas não foram acontecendo, né? A gente sempre espera que seja de uma maneira natural. Só que o tempo foi passando e as tentativas foram se frustrando, né? A gente não conseguia engravidar. Aí eu decidi, falei, não, vamos tentar com o médico, né? Então a gente tentou, mas foram algumas vezes não foram. Eu esqueci de falar. Quando eu me emocionar, vocês me ajudam, porque quando a gente dá um testemunho, a gente costuma se emocionar, né? Principalmente quando se trata do nosso filho. E Deus foi maravilhoso na minha vida, né? Ele me acompanhou durante 10 anos. 10 anos que eu pedi para Deus, eu tive momentos difíceis, tive momentos que a gente pensa em desistir, né? Eu tive momentos que ouvi coisas que, até de pessoas que a gente ama, às vezes a gente escuta coisas que a gente pensa que, nossa, a pessoa está querendo, de alguma maneira, nos atrapalhar. Mas não é isso, né? A pessoa fala por amor, né? E Ana me ensinou isso também,
a gente não aceitar a provocação, né? Não aceitar as coisas que as pessoas falam. Porque quando a gente está tentando engravidar, é uma coisa íntima, né? E as pessoas tentam te ensinar a fazer um filho. E algumas vezes eu ouvi os conselhos que, na hora, assim, você fica até meio anestesiada, né? Eu ouvia uns conselhos de posições, eu ouvia uns conselhos de garrafada, eu ouvia uns conselhos de vocês têm que tentar mais, umas coisas assim que a gente nem entende por que a pessoa fala, né? Mas, enfim, aí eu fui, né, fui procurar ajuda médica, mas antes de ir, eu orei, e Deus falou, não exatamente com essas palavras, mas Deus falou, Magda, você vai só gastar dinheiro, porque não é o homem que vai te dar esse filho. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Falei, é coisa da minha cabeça e eu vou tentar, né? Eu vou tentar com um médico. Eu procurei um bom médico, né? E realmente quem conhece sabe que é um valor que a gente tem que dispor, né? Não é muito barato. Então, nós fizemos todos os exames, né? E não deu nada. A gente não tinha nenhum problema. Então, o médico decidiu para a gente fazer primeiro algumas hormônios, né? A gente tomou hormônios, várias medicações, várias injeções, vários exames, e nós tentamos 3 vezes e nós não conseguimos engravidar. Inseminação, indução, e não deu certo. E aí eu desisti, eu falei, eu não vou mais tentar por este meio, né? E na última vez que eu tive o resultado negativo, eu tinha que voltar a trabalhar. E aí, no caminho, eu resolvi passar numa igreja. Eu estava afastada da igreja, né? Eu tinha momentos de oração, momentos com Deus, mas eu estava afastada da igreja. E eu falei, eu vou passar numa igreja porque eu queria relaxar, eu queria só sentir a presença de Deus. Aí eu entrei numa igreja bem grande lá em São Paulo, no centro de São Paulo, essas igrejas que ficam abertas o dia inteiro, era a Igreja da Graça. Aí eu entrei lá, era um antigo cinema, então era bem grande, aquelas poltronas vermelhas. Aí eu sentei bem num cantinho, fiquei quietinha lá, os meus pensamentos. E aí começou um culto. Aí o pastor foi pregar sobre Ana. Eu falei, ai, meu Deus. Aí, no meio da pregação, ele falou, olha, Ana demorou 25 anos para engravidar. Eu falei, meu Deus, revelação de Deus, eu vou demorar 25 anos para engravidar. Não posso, meu Deus. E eu ouvi a pregação de Ana. Aí eu saí de lá, o culto terminou, e eu fui falar com o pastor. Aí fui até lá na frente, e eu falei, pastor, eu estou tentando engravidar. Aí ele arregalou um olho, ele falou assim, irmã, eu não preciso te falar mais nada. A palavra já foi entregue para você. Ele orou, eu nem lembro da oração, mas ele falou isso, eu lembro disso que ele falou. Que era o que Deus tinha para me entregar. E eu fui embora lá com a história de Ana na minha cabeça. E eu fiquei em paz. Aí eu fiquei em paz, eu falei... Aí eu nem tinha dito que era sobre Ana, né, que eu ia falar. Mas, enfim, a história vai se desenrolando em as características de Ana, maravilhosa, vai aparecendo. E aí eu fui com a história de Ana, fui embora com a história de Ana na minha cabeça, e eu fui em paz. Eu fui em paz e entreguei tudo nas mãos do Senhor. E eu não fiquei mais orando pedindo, orando desesperada. Eu realmente fiquei em paz, né? Ah, você tem filho? Não, não tenho. Ah, por quê? Aí você sempre tem que contar a história. Ah, você não pode falar que não quer porque você quer. E você não pode falar que está tentando, que você tenta, mas não está, né? Naquela
eu não vivia para isso, né? Enfim. E aí passou o tempo, e eu fazia um caminho para ir trabalhar, e eu passava em frente a uma igreja bem pequena, quadrangular, num bairro lá perto de onde eu morava, e eu sentia eu chorava, eu tinha um sentimento quando eu passava ali na frente daquela igreja, e eu chorava todo dia de manhã. Falava, meu Deus, e não foi pouco tempo não, foi bastante tempo. Eu falei, meu Deus, eu preciso vir nessa igreja. E aí eu falei assim, bom, o tempo que eu tenho, que eu trabalhava, chegava tarde, é de sábado de manhã. E sábado de manhã era o culto de oração. Parei um dia lá na frente e vi os horários. Aí eu comecei a ir nessa igreja de sábado de manhã no culto de oração. Aí só tinha eu, o irmão que abria a igreja, que fazia oração, e a gente ficava de joelho lá orando 1 hora e meia. E ele ficou meio sem entender, né, por que eu estava ali. Mas eu estava buscando o reino mesmo, sabe? Eu não pedia. Eu falava assim, Deus, eu sei que se eu te buscar primeiro, as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. E foi maravilhoso, né? Foi um tempo que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi um tempo que foi maravilhoso na minha vida. Aí esse pastor, depois eu conheci o pastor, comecei a ir no culto à noite de semana. E ele chegou para mim e falou assim, Magda, o que você está procurando? Eles não entendiam muito por que eu ia em culto de oração e ia embora e não conversava muito com ninguém, né? E aí eu falei, pastor, eu só estou buscando Deus mesmo, mais Deus na minha vida. Ele falou, mas sempre existe algum pedido, algum desejo. Aí eu falei, pastor, há uns anos atrás eu pedi muito para Deus um filho, mas agora eu estou em paz, né? Eu não tenho pedido mais. Ele falou, não, mas você vai ter esse filho. Eu vou te ungir todos os dias que você estiver aqui na igreja. Eu vou te ungir até você ter esse filho. Eu falei, amém, pastor, amém. Aí, e assim foi, né? 1 ano foi, ele me ungia todos os dias. Desculpa. Ele me ungia todos os dias até eu engravidar. Depois de 1 ano, eu engravidei. Naturalmente. Então, eu engravidei e Deus me entregou essa bênção, né? Eu sou muito grata a esse pastor Santana, do Jardim Santo Eduardo, lá em São Paulo, que eu morava lá, né? E eu sou muito grata à vida dele, porque ele não deixou eu esquecer do meu sonho. Ai, desculpa. Ele não me deixou esquecer do meu sonho e ele me fez ter mais fé. A minha fé aumentou muito. E quando meu filho nasceu, ele chamou toda a igreja que queria pegar um milagre no colo. Ele falou assim, alguém quer pegar um milagre no colo? Foi muito bonito. E, enfim, hoje meu milagre tem 8 anos, né? Hoje ele a, é a nossa motivação para viver num mundo tão difícil que a gente está, né? Enfim, Ana me ensinou. Eu anotei algumas coisas porque eu falei, eu não vou esquecer de nada que Ana me ensinou. Ela foi um exemplo de fé e de perseverança, de fidelidade a Deus. A sua devoção atraiu a atenção de Deus. Ela não desistiu dos seus sonhos. Ela não dava ouvidos aos opositores. E ela sempre esperava pela providência do Senhor.
Diante do impossível, ela orou ao Senhor, ela se derramou diante de Deus. Ela teve perseverança porque ela orava todos os anos, ela ia até a cidade de Siló com a família para orar, para poder pedir o Senhor esse filho, né? Tem estudiosos que dizem que demorou menos tempo, mas tem pastores e outros estudiosos que dizem que demorou esses 25 anos. E ela foi persistente e ela perseverou porque ela era casada com Eucana, e Eucana tinha ela como esposa e tinha a Penina como esposa. Penina tinha muitos filhos e Ana não. E Penina sempre tripudiava em cima de Ana isso, porque Eucana, Penina tinha inveja de Ana porque Eucana amava mais a Ana. E Ana e Penina tripudiava em cima de Ana porque Ana não conseguia engravidar e Penina tinha vários filhos. Então ela jogava isso na cara, eu fico imaginando ela colocando isso direto e indiretamente sempre para Ana, né? E Ana sempre ia em Siló uma vez por ano e fazia essa petição ao Senhor, até que chegou o dia que ela fez essa oração mesmo e ela se derramou. E mesmo diante de um julgamento errado, que está lá em Samuel 1, 12, 17, quando o sacerdote Eli vê Ana orando, a Ana não falava, ela só chorava e balbuciava e orava com o coração para Deus. Então ele não sabia do que ela estava falando. E esse sacerdote Eli chegou perto dela e falou, achou que ela estava bêbada, e falou, até quando você vai se embriagar com vinho, né? E, e ela disse, não, eu não tô bêbada, eu tô com o coração amargurado e eu tô colocando minha petição diante do Senhor. Então, mesmo com esse julgamento errado, ela não se afastou do Senhor, ela teve sabedoria e ela se explicou para o sacerdote educadamente, porque muitas vezes a gente pode passar por um julgamento errado na igreja, ou fora da igreja, ou mesmo por um irmão ou alguém, e aí a gente se afasta de Deus por causa disso. E ela teve essa sabedoria de não se afastar, e o sacerdote depois fala para ela, ele abençoa, fala assim, então, que Deus faça na sua vida como você está pedindo. E aí ela estava atenta, e ela pegou aquela bênção, ela falou assim, amém. E ela, depois que se explicou, ela levantou dali, e mesmo toda aquela tristeza que ela tinha, que ela carregava, aquela amargura por conta de todas as tudo que ela passou, né, pelo julgamento, pela o tratamento que ela tinha de Penina e o tratamento que ela tinha da sociedade, porque naquela época, uma mulher que não engravidava era considerada uma mulher que estava sofrendo o julgamento de Deus, que Deus não estava abençoando porque ela tinha algum pecado, ou era algum castigo. Então, ela superou toda essa tristeza que ela tinha. No momento que ela recebeu essa bênção do sacerdote, ela falou, é agora. Ela estava o coração aberto, conversando com Deus, e ela percebeu que aquela hora era a benção, ela tinha recebido a bênção. Então, ela transformou a fé dela em atitude. Ela levantou dali e ela voltou a comer, porque ela já não comia, ela só chorava. E ela voltou a comer e nessa oração ela fez, né, um propósito com Deus de entregar esse filho depois que ele desmamasse. E quando ela voltou para casa, depois que ela recebeu a bênção do Senhor, ela se deitou com o marido, com Eucana, e Deus fez como ela pediu na oração dela, que ela pediu para Deus se lembrar dela, né? Depois, se as irmãs quiserem ver, tá lá em 1 Samuel, o primeiro e o segundo capítulo conta essa história, e Deus fez como ela pediu. Na Bíblia está escrito que quando ela estava com o marido dela, quando ela se deitou com o marido dela, Deus se lembrou dela. E Ana engravidou.
né? Então, ela teve esse filho, e ela cuidou desse filho durante mais ou menos, dizem que naquela época a criança desmamava só depois dos 3 anos de idade. Então, você imagina ela cuidando dessa criança durante esses 3 anos, deve ter sido um amor, né? É uma vitória. E eu imagino ela levando esse filho depois, né, que ele desmamou, e entregou para o sacerdote, porque foi esse o voto que ela fez. Ela entregou o filho dela para servir ao Senhor. Então, ela foi uma mulher de palavra, ela cumpriu a palavra dela. E esse homem... E ela foi recompensada, porque depois de Samuel ela teve mais filhos. E esse homem que Deus prometeu para ela e entregou para ela, porque ela foi bem específica, ela pediu um filho varão, ela queria um filho homem. E Deus fez como ela pediu. E esse homem foi nada mais, nada menos do que Samuel, que foi o homem mais importante da época. Então, o que eu aprendi com Ana foi essa fé, essa perseverança, essa força, essa mulher grata, essa mulher de palavra, né? Uma mulher que fez como Deus, que Deus fez como ela pediu, porque ela se abriu, ela chorou no ombro certo, né? Ela abriu o coração dela para a pessoa que podia resolver, né? A pessoa que podia atender o desejo do coração dela. Então é isso que eu aprendo com Ana. E eu queria ler a oração de Ana. Será que dá tempo? Tá? A oração de Ana está no capítulo 2 de 1 Samuel. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém. Desculpa, irmãs, eu ter me emocionado muito. Mas é que testemunha é assim, né? É o Espírito de Deus trazendo a lembrança, coisas, o processo todo, né? Eu resumi 10 anos para vocês, mas foi isso que Deus fez na minha vida e foi maravilhoso. E Ana me ensina até hoje, porque quando a gente volta a ler e estudar sobre ela, sempre tem uma coisa nova para aprender. Eu aprendi mais 2 coisas ainda, Magda, com você falando agora. Deus sempre nos consola enquanto nós aguardamos, não é? Sempre nos consola. Você teve uma história de que você foi batizada com o Espírito Santo nesse tempo. Com certeza,
esse tempo Deus concedeu mais dons quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente se torna plena, Deus coloca mais dons, mais habilidades em nós, com certeza você foi contemplada da mesma forma que Ana, da história, né, da Bíblia, ela foi agraciada com o amor maior do seu marido. Ela se sentia mais amada, com certeza, tanto que despertava na outra inveja. Então, a minha palavra é essa. Você que está aí ouvindo a Magda contar a história e deve estar passando uma caminhada longa, pode olhar dos lados e começar a agradecer a Deus, porque com certeza Ele está te agraciando, Ele passa junto conosco na fornalha. E é um tempo de deserto, é um tempo de aprendizado, não é? Também, enquanto você dava o seu testemunho, o Senhor me trouxe na lembrança que você que está nos ouvindo pode estar atravessando um tempo de espera que talvez não seja de um filho, mas seja algo que para você é impossível. Você ouça esse testemunho da Magda e saiba duas situações. Primeiro, que Deus está com você nessa caminhada de espera. Segundo, que Ele tem o desejo do seu coração. E Deus vai colocar do seu lado alguém como o pastor que ficou do lado da Magda. Não, nós vamos junto. Você vai sim restaurar esse sonho. Alguém que segura a nossa fé quando a nossa fé já está meio cambaleante. Quando a gente já está até procurando ser feliz de uma outra forma. Sonhos de Deus são realidade. Demore o tempo que demorar. Quando eu assumi compromisso com Deus na minha vida, meu marido não era convertido ainda, ele só me amava. Mas eu orava pela conversão dele e achava que ia acontecer dentro de 2 anos. Alguém veio e falou no meu ouvido a mesma notícia que deram para você, Diana. Ela demorou 25 anos para engravidar. Alguém falou para mim, eu orei pelo meu marido, demorou 10 anos. Eu falei, não, 10 anos não. 10 anos é muito, 10 anos é muito. Então, demorou 21 a minha caminhada. Mas sonho de Deus é realidade. Sonho de Deus é realidade. E quando ele se realiza, ele se torna a boca do balão. Magda, você vai orar agora por aquelas queridas que estão aguardando a realização de um sonho. Estão aqui, como está no Salmo 116. O Senhor ouviu a minha súplica. Enquanto você está fazendo a sua súplica, não deixa de fazer a sua súplica. E, assim, um outro ponto importante no seu testemunho, Magda, é que chegou um tempo que você sentiu paz. Tipo assim, o Senhor falando no seu coração, viu? Já entendi. Não precisa ficar mais repetindo. Eu já entendi. Já estou trabalhando, né? Essa paz que vem no nosso coração é a medida de Deus, ele falando, está bem até aqui. O que você orou, o que você chorou, o que você implorou, já está bem, receba a paz. Vem a paz de Deus no nosso coração. Só que essa paz não é para esquecer do sonho, não, é para continuar. Mas a gente já começa a agradecer, porque vem. Quando chega essa paz, é o Senhor dizendo, já recebi, já deu a medida. Sabe aquela medida que fala no livro de Apocalipse? Que as nossas lágrimas, as nossas súplicas, o Senhor recolhe num cálice. Recolhe num cálice. E quando dá a medida, ele volta para cá, volta para nós em forma da bênção que nós estamos pedindo, não é? Eu vou convidar você para orar por essas mulheres que estão aguardando ardentemente alguma situação, alguma providência de Deus, alguma cura, algum milagre. É o seu filho. Depois você vai voltar igual a Magda com o bebê, dizendo, por esse menino orava eu, por esse aqui que vocês estão vendo.
por este menino orava eu. Graças a Deus, você nos trouxe uma mensagem de esperança num tempo de tanta desesperança. Nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Você que vai ainda nos ouvir em outras situações, a bênção se estende para você. Testemunho significa faz de novo. O significado da palavra, quando você dá um testemunho, você está vivendo de novo a unção que visitou a vida, realizando esse milagre. Visita você nesta hora. Coloque diante de Deus o impossível. Mesmo que você esteja assistindo daqui a alguns anos, testemunho faz de novo. Amém. Vamos lá? Amém. Vamos. Meu Deus, querido, obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento contigo, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor fala através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, através de tudo que nós vivemos, Pai. Amém. E eu peço, Senhor, faça de novo na vida das pessoas que clamam por Ti, ó Pai. Amém. Faz de novo milagres sobrenaturais, Senhor. Amém. Se há alguma pessoa, Deus, que queira, como eu, ter um filho, Pai, faz de novo na vida dessa mulher, deste casal, faz de novo, Senhor, na vida dessas Deus, mas principalmente, Pai, que esse processo seja em paz, seja com a Tua presença, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelas Tuas bênçãos na vida destas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Magda, obrigada, viu, pelo seu testemunho. A história de Ana sempre me impressiona bastante. Assim como vocês, eu também sempre aprendo. Cada vez que eu leio, cada vez que eu paro para estudar essa história, tem coisas novas. Eu acho a Ana uma mulher incrível, uma das mulheres mais incríveis, porque ela, lá naquele tempo, ela já entendeu o lugar secreto, né? Verdade. Ela orava baixinho, só com os lábios, pense. E ela achava ali o cantinho dela, né, naquele templo, e aquele era o lugar secreto para ela. Ela entendeu isso, essa intimidade com Deus, com o Pai. E um ponto que eu fiquei pensando agora muito interessante é o foco, né? Quando ela recebeu a palavra, ela tirou o foco do problema. Foi. Ela vivia amargurada porque ela estava com foco naquela situação, que ela não podia ter filho, a outra tinha, a outra ficava provocando, ela não tinha, ela não podia gerar, então era um problema na vida dela. Quando ela recebe a palavra, ela tira o foco e ela coloca o foco naquilo que ela tinha que fazer, ela coloca o foco em viver da maneira que Deus queria que ela vivesse. Ela se levanta, ela vai cuidar da vida dela. E você, no seu testemunho, você fez isso, você tirou o foco e você foi, não, eu quero aprender mais sobre Deus, eu quero conhecer mais, eu quero buscar o reino de Deus. Por isso esse versículo, por isso Jesus falou, busque o reino de Deus, porque é isso que nós temos, esse tem que ser o nosso foco, né? E eu quero dizer para vocês que nós estamos hoje num momento em que o foco está todo na dificuldade. Como está sendo difícil as pessoas tirarem o olhar disso, dessa dificuldade, desse vírus, dos problemas que estão sendo as consequências, né, dessa doença. Tira o foco disso. Tira o foco, busque a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Coloque o teu foco em Jesus. Coloque o teu foco nele, porque somente através dele você vai ter esse acesso, né, às bênçãos que o Pai já nos deu. Então, olhando para Ele, em Jesus, você tem essa experiência maravilhosa. Busque o reino dele. Busque isso, né? E é assim que a gente deve agir. Isso é uma grande lição para nós, estarmos com foco nele, no reino de Deus. E nós te agradecemos muito, Magda, viu? Que o Samuel, né? Ele está protegido, ele está guardado em Deus, e nós agradecemos junto com você a vida dele. Outro ponto também que você estava falando da oração de Ana, né?
Fica essa sugestão para nós, a oração de Ana. Você não sabe o que orar? Não sabe como orar? Pega lá essa oração de Ana e vai orar, Verdade. É. né? Deus, o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo. E Ana vai falando ali, Ana está profetizando sobre o que haveria de vir. Tem um monte de coisas ali que a gente pode descobrir Sim. nessa oração. Então, também é uma sugestão para nós hoje, investirmos tempo nessa oração de Ana. A mulher incrível da nossa geração será a Rosalina. De hoje é a pastora Esther. Olá, meu nome é Esther, eu tenho 37 anos, sou casada com Carlos, nós temos 2 filhos, o Samuel de 9 e o Marcos de 5. E nós moramos já no exterior há quase 14 anos. E nesses últimos anos Deus tem colocado no meu coração esse chamado para dividir um pouco o muito que Ele tem me ensinado nesse tempo. E com todas as oportunidades que eu tenho tido de fazer estudos bíblicos, assistir a conferências, palestras, e eu senti a necessidade de passar esse conhecimento adiante. E Deus colocou um sonho no meu coração, que foi o de criar um podcast chamado Querida Irmã em Cristo. E o podcast, para quem não sabe, é como se fosse um programa de rádio que você escuta em demanda. Então, na hora que você tem disponibilidade, você pode acessar a plataforma e ouvir. E a ideia do podcast são como cartas que eu escrevo às minhas queridas irmãs em Cristo. E aí eu compartilho mensagens que eu tento fazer bastante breves, geralmente são 5 minutos, e respeitando o tempo de cada uma. E tem sido uma bênção muito grande, tanto para mim quanto para as irmãs que recebem. Deus tem sido misericordioso e tem feito esse programa alcançar lugares que eu jamais poderia pensar. E é uma bênção muito grande. E não teria tempo melhor para esse podcast estar no ar. Com tudo que a gente tem passado, com tudo que a gente tem vivido. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu recebi esse convite da Eli, que muito alegrou meu coração, e perguntei para Deus sobre o que eu deveria falar aqui. E claramente, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: o que você tem feito com o muito que Deus tem te dado? Qual o seu propósito? Às vezes a gente fica pensando que o nosso propósito tem que ser uma coisa enorme, que a gente precisa de um palco, que a gente precisa de um microfone, e não é bem assim, né? Nós somos chamados para fazer discípulos, nós somos chamados para levar o amor de Cristo, e a gente não precisa de tecnologia. Sim, muitas vezes nós usamos e é um benefício muito grande, mas isso não é necessário, né? Todos nós temos amigos, todos nós temos família, todos nós podemos entrar em contato com um conhecido, perguntar como é que estão as coisas, perguntar como você pode orar pelo outro, né? Isso demonstra muito do amor de Cristo. E a igreja precisa se levantar. A igreja não está adormecida, a igreja não está fechada, o que está fechado é o prédio. A igreja continua viva e assim ela precisa se manter. Então, meu querido, se você tem alguma dúvida do que é que você deve fazer durante esses dias de lockdown que não terminam nunca, nós já estamos fazendo aniversário de pandemia. Se existe alguma dúvida, que você tenha essa certeza que Deus te chamou para algo mais. Ele te resgatou das trevas, não foi para você ficar parado. Foi para você iluminar a luz de Cristo. Que você seja ricamente abençoado nesse dia, que Deus te abençoe e que esse tempo seja um tempo de restauração, não só na sua vida, mas também no seu coração, no sentido de entender que a sua missão aqui é muito maior do que ficar sentado no sofá. Lindo, né? Então, obrigada, Esther, pelo seu depoimento, viu? Você cooperar com a gente nesses Mulheres Incríveis. Com certeza você é uma mulher incrível, linda,
e nós parabenizamos você pelo seu trabalho e o que cresça cada dia mais. Amém, gente? Então, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, no mesmo lugar. E você é nosso convidado, viu? Deixa aí o seu like no vídeo, deixe um comentário depois, e assim você está contribuindo para o alcance desse vídeo a outras pessoas, a distribuição para outras pessoas, tá bom? Então, até amanhã, gente. Foi um prazer. Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo.